E a nossa resposta ela precisa ser muito objetiva, ela precisa ser rápida, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa da nossa resposta, Deus espera um pouco antes, e não só temos a resposta, mas que nós possamos agir imediatamente após o encontro com Ele. Por isso, a palavra desse domingo fala de 3 palavras que vão orientar a nossa vida para essa semana. Primeira, luz, que a gente vai encontrar com o próprio Cristo, sal da terra, luz do mundo, também nos chama a ser. Ele é aquela luz que dissipa as trevas, que ilumina a nossa vida. Direção, vai orientar o nosso caminho para seguir, uma vez que nós devemos seguir a Ele, mas agora Ele mesmo vai apontar para nós, descontar para nós como o norte orientador. E ao mesmo tempo a palavra de hoje vai nos chamar a uma realidade de decisão. Precisamos decidir. O encontro com o Senhor exige isso de nós. A vida religiosa, a nossa fé, ela de fato ela é decisiva, nós precisamos decidir. E ela toca profundamente na nossa vida, seja a nossa vida espiritual, como também a nossa vida pastoral, a nossa vida familiar, a nossa vida vocacional, seja ela qual for a nossa vocação. Hoje nós somos tocados pelo Senhor através dessa palavra. E Deus ele não fala de longe, por tabela, mas Ele fala de perto, e Ele fala de tão perto que Ele entra na nossa história, Ele quis entrar na nossa realidade. Por isso Ele entra marcado também, né? A nossa vida marcada pelas nossas dores. É justamente aí que Deus quer entrar, é justamente aí que o Senhor quer fazer a sua história. Ele quer arrancar divisões, Ele quer arrancar o cansaço. E é exatamente aí que Ele age. É exatamente aí que Ele precisa agir. Eu queria que a gente fosse a primeira leitura de hoje, lá no capítulo 8, e nessa primeira leitura eu destaco 2 pontos importantes para a nossa meditação nesse domingo, né? E a gente precisa entender que Deus age primeiro onde a dor é maior. O profeta Isaías destaca o seguinte: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isaías não fala aqui para um povo forte, não fala. Isaías não fala para um povo organizado, constituído ali, né? Está tudo direitinho no seu lugar. Isaías não fala para um povo que está sempre vencendo, muito pelo contrário. Isaías fala para um povo derrotado. Isaías fala para um povo completamente desorientado, desorganizado. E fala também para um povo aniquilado. Mas aquilo que o profeta quer colocar no coração daquelas pessoas é a esperança da luz que ilumina as trevas. O povo estava completamente desorientado, o povo estava completamente perdido. Ele fala a um povo ferido, ele fala para um povo humilhado na sua realidade, ele fala para um povo cansado de sofrer, como também nós na nossa vida. Diante de inúmeras realidades que a gente lida constantemente, nós estamos feridos ou ficamos feridos porque nós queremos que a nossa vontade seja sempre a primeira, ou que a nossa vontade sempre se estabeleça. Nós somos um povo humilhado porque nós nunca teremos a verdade, digamos assim, a razão. Às vezes a razão não vai vir de nós, mas vai vir de outra realidade. E também somos um povo cansado de sofrer. Sofremos pelas enfermidades, sofremos por traições, sofremos por inúmeras realidades. E está tudo bem, não é uma realidade diferente, porque é uma realidade humana. Mas a gente precisa entender que o Senhor assumiu a nossa condição humana. Ele é a luz do mundo, Ele ilumina as nossas trevas. E eu queria destacar aqui, queridos, dizer 2 palavras importantes para esse primeiro ponto da liturgia da palavra de hoje. Deus ele não espera que a pessoa melhore para Ele agir. Às vezes a gente pensa assim: Deus vai esperar eu melhorar, né? Ou eu vou melhorar primeiro para eu ir ao encontro do Senhor. Não, Ele quer ir ao encontro do jeito que você está. Do jeito que você está. Deus não vai esperar, ou você também não pode esperar que você melhore ou não. Não. Deus vai ao seu encontro do jeito que você está, assim mesmo, não importa como você esteja. E aí faz toda a diferença, aí tem uma coisa muito bonita, porque
porque aí Deus manifesta não só a sua paternidade, mas o seu amor, a sua compaixão por nós. E Ele não entra exatamente no lugar da dor, né? Ele entra na confusão, Ele entra na escuridão, e é aí que Ele quer iluminar a nossa vida. A luz do mundo, que é o próprio Senhor Jesus, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, é a luz do próprio Deus, é aquela luz no fim do túnel, é aquela luz que a gente, parece que a nossa vida não vai ter mais sentido, que ela nunca vai vir, mas Ele vem para iluminar. E quando a luz ilumina, ela mostra realidades, não é isso? Ela mostra coisas que acontecem na nossa vida que precisam de atenção. E quantas pessoas hoje vivem essa noite de trevas, noite de enfermidade, noite de feridas, noite de humilhação, noite de cansaço, e é aí que Deus vem. É nessa realidade que Deus quer entrar, é nessa vida que Deus quer estabelecer a sua morada. E, queridos, a nossa ansiedade, o nosso luto, o nosso fracasso, a nossa solidão, o nosso cansaço, tudo aquilo não é maior do que Deus, e não pode ser maior do que a luz que ilumina a nossa vida. Ilumina tudo isso. Nós precisamos caminhar, né? Deus a todo momento faz esse movimento para nós, mas às vezes a luz não nasce depois que a dor passa, mas a luz nasce dentro dessa dor. A luz que o profeta fala para nós nessa primeira leitura, ela devolve o sentido da nossa vida, ela devolve a alegria da nossa vida. Isaías diz que Deus multiplica a alegria e quebra o jugo que pesava sobre os nossos ombros. E a realidade que a gente vive humanamente é essa. Deus que ilumina o nosso ser, ilumina a nossa vida. A gente não vai fazer limpeza, falar com a missa das crianças, não tinha criança ontem, que as crianças de férias, mas Deus, eu falava ontem para as crianças que Deus, Ele sendo luz, é como aquele pai, aquela mãe que vai dizer assim: olha, vai arrumar a casa, a gente consegue iluminar, a gente consegue arrumar alguma coisa, varrer alguma coisa quando falta luz à noite? Não tem como. A gente não vai conseguir perceber onde tem poeira, a gente não vai conseguir perceber onde tem alguma coisa que precisa ser lavada, que precisa ser limpa. É preciso iluminar, porque senão a gente vai limpar de qualquer jeito. E quando existe um foco de luz, aí sim a gente consegue perceber onde precisamos limpar, onde precisamos arrumar. Se não tiver luz, a gente não consegue identificar aquilo que precisa de atenção. Assim também precisa ser a nossa vida, queridos. Precisamos deixar que a luz que habita em nós, porque somos batizados, essa luz que habita em nós, ela não vai iluminar de fora para dentro, mas ela ilumina de dentro para fora. Assim precisa ser também a nossa vida espiritual. Deus, Ele não tira apenas o sofrimento externo de nós, com dor de cabeça, com dor no ombro. Não, Ele reorganiza a nossa vida interior, porque agora, já que se acendeu uma luz, agora nós somos capazes de identificar aquilo que precisa ser organizado. O profeta falava com o mesmo tom para aquele povo humilhado, povo perdido, até mesmo desorientado. A gente precisa reorganizar a nossa vida espiritual. O ano novo começou, embora para alguns anos só comece no carnaval, né? Mas o ano novo já começou. A gente precisa parar. O Senhor já ilumina a nossa vida com a luz do Natal, já iluminou, né? Agora, com a luz da Epifania, enfim, agora a gente precisa tomar, né, a rédea da nossa vida, organizar a nossa vida espiritual. E por isso, queridos, que não só reorganiza a nossa vida interior, mas Ele também reorganiza a nossa vida espiritual. E a gente precisa entender que o encontro com o Senhor, essa luz que ilumina, vai trazer para nós um alívio. O mundo a todo momento quer um ativismo, né? Tem que fazer, tem que acontecer, e às vezes a gente se desorienta nessa realidade. Mas o Senhor é aquele que alivia o nosso sofrimento. O encontro com Ele traz isso. A luz que ilumina a nossa vida, ilumina a igreja, traz essa realidade, um alívio. Como é bom a gente andar num caminho iluminado. Como é bom a gente andar por um lugar que tem luz, porque
porque sem luz a gente tropeça, cai, se machuca. O Senhor é a luz que ilumina a nossa vida. Não só o Senhor, mas a sua igreja, que ilumina também o mundo hoje, e que precisa iluminar a nossa realidade para que a gente siga no caminho mais certo, mais objetivo. A segunda leitura que a gente escuta da liturgia da palavra de hoje também tem dois pontos essenciais para a nossa vida. A divisão, ela é um sinal de imaturidade, vocês sabem disso? Aquele que divide está manifestando um sinal de imaturidade. Aliás, qual é o nome do pai daquele que divide? Já que a palavra diabolos significa aquele que divide. Qual é o nome do pai daquele que divide? O diabo. Ele quer dividir, ele quer plantar no coração de cada coração humano a divisão. E nós precisamos ficar atentos a essa realidade. Nós que já fomos iluminados pelo Senhor, assim como fala a primeira leitura, agora aquele que é iluminado, ele vive em unidade. A luz que brota do nosso coração, do próprio Cristo que habita em nós, agora ilumina não só a nós, em primeiro lugar a nós, mas não só a nós, mas ele ilumina a todo o povo e traz justamente essa realidade de unidade. Que não haja divisões entre vós, assim fala o apóstolo nessa segunda leitura de hoje. Mas a divisão, queridos, ela nasce quando o ego, o nosso ego, ele vai querer ocupar sempre o primeiro lugar, sempre o lugar central. A gente não deixa uma opinião de fora, a gente não quer ouvir o outro, nós não somos capazes de perceber que o outro também é importante, a vida comunitária também é importante. Não só a nossa opinião, não só aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito para a minha vida, mas é preciso também levar em consideração o outro. Quando a pessoa se apega mais à própria opinião do que a uma vida comunitária, eu penso, a igreja nunca viveu assim, eu acho, não tem isso. Eu preciso viver assim. E quantas pessoas lá na igreja de Marcos são canais, são instrumentos de divisão, porque eu não concordo, porque eu não gosto, porque eu não acho, então vou para outro lugar. E pior, já que o apóstolo fala, que nós não devemos ser sinal ou sinais de divisão ou motivos de divisão. Quantos de nós não agimos como o filho preferido do diabo, o filho preferido daquele que divide? Eu não gosto do padre fulano, então agora eu vou para outro lugar. E não satisfeito em ir para outro lugar sozinho, mas aí vai embora para vontade, até prefiro. Mas a gente leva um bando de gente. Não vamos comigo, ou seja, quem está dividindo? Será que é só nós que estamos dividindo? Não gosto do bispo, não gosto do papa. Aí a gente não. Como é que faz, né? A gente vai vivendo uma vida segregada, uma vida destruída pela divisão, porque em primeiro lugar nós já estamos divididos. Divididos por quê? O Senhor fala ao nosso coração, o Senhor fala à nossa realidade, mas a gente prefere não ser dominados pela verdade, que fala, olha meu filho, você é assim, você tem isso, mas eu te chamo mesmo assim, não tem problema. Mas a gente prefere, muitas vezes, não ouvir a voz de Deus, a gente prefere muitas vezes sair, mudar, ou arrastar muita gente junto conosco, e não é assim. E pessoas que são feridas, seja pela divisão, ou seja por qualquer outra realidade da nossa vida, elas vão tender sempre a atacar o outro, sempre a atacar. Sempre não vai ficar numa posição estratégica, mas ele vai sempre querer atacar. O ataque é próprio daquele que ainda vive uma vida espiritual muito imatura e, ao mesmo tempo, mostra para nós uma insegurança. A gente não está mais seguro. O mundo oferece tanta segurança, a gente já está mais acostumados a essa realidade ou essas realidades do que aquilo que Deus pode entregar para nós, do que aquilo que Deus pode dar para nós. E Cristo, queridos, ele não é um instrumento de disputa, mas o Senhor, ele é um instrumento de unidade. O diabo é aquele que divide, o Cristo é aquele que nos une a Deus. Acaso Cristo está dividido? Não está, e nem foi. Cristo não é de um, não é de outro.
assim que às vezes a gente pensa, né? Eu sou de fulano, eu gosto de ciclano, eu prefiro ele, eu prefiro assim, eu prefiro... Não tem divisão. Só que infelizmente nós dividimos o Senhor. E está tudo errado quando a gente age assim. Nós preferimos que Deus seja dali, daqui, ou o certo é o meu errado. Que loucura é essa? Que loucura é essa? O certo é a minha vida de pecado. Não é assim. E Paulo, nessa segunda leitura, ele nos alerta, né? Usar o nome de Jesus para justificar as nossas brigas, usar o nome de Jesus para as nossas vaidades, usar o nome de Jesus para crescer o nosso poder. Isso tudo é trair o Evangelho. Trair o Evangelho. Porque Deus nos chama, não nos chama para a gente justificar pelo nome dele a nossa vaidade, o nosso ego, as nossas brigas, as nossas divisões. E quantos nós não fazemos isso? Não pode. Nós somos chamados a perseverar na unidade. E aí, algumas coisas provocam assim, nos provocam, né, na nossa caminhada de fé. Será que a minha fé, ela me torna mais humilde ou mais arrogante? Porque eu tenho a minha fé. Como eu cresci, como eu aprendi daqueles que me ensinaram. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, ela me torna mais humilde ou mais arrogante? A gente precisa saber identificar isso, né? E ao mesmo tempo saber responder. Eu, a partir do encontro com o Senhor, em primeiro lugar na vida comunitária da igreja, eu estou mais aberto ou o meu coração está mais enrijecido, mais duro? Um coração duro não é capaz de abrir portas. E quando não se abre a porta, Deus não ilumina. E quando nós não somos iluminados, não vamos enxergar a verdade. E aí por isso a gente vai sempre caminhar na escuridão de uma ignorância religiosa, de uma ignorância espiritual. Chegamos, portanto, no Evangelho de hoje. E aqui se destacam para nós algumas coisas que a nossa vida precisa encarar. Jesus ele começa na Galileia. Olha que coisa bonita a gente perceber que Jesus começa a sua missão na Galileia. Ele não começa a sua missão em nenhum centro religioso. Ele não começa a sua missão lá em Jerusalém. Ele começa na Galileia dos gentios, um lugar misturado, um lugar confuso, um lugar completamente despreparado, né? Assim que o povo está dividido, tinha de tudo, igual Rio de Janeiro, tem de tudo, somente agora para o carnaval, né? Tem de tudo, tem de todos, tem de todo tipo, qualquer tipo de confusão. Jesus começa justamente aí. E isso também revela algo muito profundo em nós, porque onde Deus está, Deus quer começar onde as pessoas se sentem menos dignas. O povo da Galileia era um povo sofrido por muitas promessas, igual o povo da primeira leitura. Muitas promessas. Era um povo muito enganado, muito iludido. Mas é aí que Deus quer começar a sua história. Deus quer começar a sua história num povo com uma identidade completamente ferida. E Deus também ele quer entrar na nossa Galileia, queridos. Na nossa vida, no nosso coração. Às vezes, a nossa família é uma grande Galileia. Primeiro, Galileia não está no centro, você está à margem, está para fora. E aí que Deus quer começar. Só que Ele começa chamando. Ele começa chamando. Como o próprio Evangelho de hoje mostra isso para nós. Ele quer entrar na nossa Galileia, ele quer entrar na Galileia desta igreja, quer entrar na Galileia da tua casa, do teu coração. Em primeiro lugar, na tua própria vida, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então ele quer entrar em primeiro lugar na tua história, na tua vida. Esse lugar confuso, esse lugar misturado, esse lugar desacreditado. Deus quer entrar aí. Deus quer fazer a história, Deus quer agir aí nessa realidade. Lá na tua família, quando os teus filhos já estão brigados, quando você não está bem com o teu esposo, com a tua esposa, quando você é sempre um sinal de divisão. Olha, cuidado, que o pai da divisão é o cuidado. Não, pai, eu sou de Deus. Mas para a gente ser de Deus, a gente precisa se comportar como filhos de Deus, né? Filhos da luz. Então nós precisamos ser sinal ou símbolo, né? Daquele que une, como o próprio Cristo é.
E dentro da nossa casa, dentro da nossa família, lá na igreja de Marte, são lugares de medo, são lugares de insegurança, de dependência, de feridas. É essa a realidade que Deus quer entrar. É aí que Deus quer começar a fazer a sua história. Ele não vai evitar as nossas sombras, esperando que elas melhorem ou passem. Deus vai agir. É como falava com um colega, mas essa semana teve muita chuva, né? Aí disse, poxa, está chovendo, o que eu vou fazer? Ué, trabalhar. Mas está chovendo, mas chuva, sol, é assim, né? Senão não tem emprego, senão não vai embora, senão só porque está chovendo, Deus não vai esperar a chuva passar para agir na nossa vida, vai? Não vai. Ele quer entrar mesmo assim, Ele quer fazer a história mesmo assim, Ele quer iluminar a nossa vida mesmo assim. E lá na Galileia, lá na tua família, na nossa realidade, Ele nos chama fazendo um convite: convertei-vos. Isso quer fazer com que a gente mude a direção do nosso coração, mude a direção da nossa vida. Conversão aqui, querido, não é culpa, é tomar consciência. Aliás, não é só consciência, queria mudar, porque tomar consciência vai ser muito difícil, né? Mas aqui é lucidez, sobriedade. Esse é o maior sentido dessa palavra chamada, do chamado que o Senhor nos faz à conversão. Não é medo, mas é uma responsabilidade. Às vezes pensa assim, se eu me converter, eu vou no inferno. Não é comigo, é contigo com Deus. A igreja está aqui para iluminar o nosso caminho, apresentando o caminho da verdade, que é o próprio Senhor, caminho, verdade e vida. Mas a gente, ao ouvir esse chamado de Jesus, convertei-vos, a gente precisa ter uma responsabilidade, com maturidade, uma maturidade espiritual. Né? Convertei-vos. É hora de mudar o caminho. Converter é parar de repetir os mesmos padrões que vão machucando a nossa vida, as mesmas atitudes que na tua casa, na tua família você permite acontecer, na nossa igreja, por exemplo. Isso não, eu vou parar, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar a minha mentalidade. Isso não é uma conversão. Mesmo caminho, mesmo comportamento, a mesma fala, as mesmas atitudes. E a gente reconhecer, olha, assim não está funcionando, assim não dá certo. Por isso que Jesus encontra os seus discípulos na Galileia. Por isso que Ele encontra cada um de nós hoje na nossa Galileia, na nossa história, na nossa realidade. E Jesus, Ele não se apresenta condenando, mas Ele se apresenta dizendo mude de caminho. Está sempre sentindo esse caminho derrotado? Muda de caminho, muda de história. E por fim, queridos, eu queria chamar a nossa atenção sobre o convite que o Senhor faz a cada um de nós, que já é, aliás, o encontro com Ele já é um curativo, né? Mas o chamado que Ele também nos faz já é um chamado de cura, de libertação. Por isso que Ele vai ao encontro de cada um deles, chama pescadores, pessoas comuns, como eu e você. A igreja tem essa missão hoje de chamar pessoas comuns no nosso tempo, eu e você. E Ele faz o chamado, Ele entra na nossa história, na nossa vida. Você que trabalha fazendo isso, aquilo, seja lá qual for a sua profissão, a sua ocupação, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele entra na nossa realidade. O texto diz isso muito claro. Eles deixaram as redes, eles deixaram as suas preocupações, as suas angústias, ou para aquele povo da Galileia, né? Aquelas atividades que jamais seriam vencidas. Não, minha vida é essa aqui, eu não vou mudar, eu vou morrer fazendo isso. E quantos de nós não nos aprisionamos assim? Eu vou morrer vivendo assim, eu vou morrer sentindo dor, eu vou morrer com essa enfermidade, eu vou morrer com essa rotina. Pode até morrer, mas você vai morrer, antes de tudo, sendo visitado pelo Senhor, que em primeiro lugar está te salvando, está iluminando a tua vida, está te dando coragem, está tirando você da confusão. Ele nos chama a abandonar tudo, abandonar aquilo que nos causa sofrimento. Existem redes que nos protegem, mas existem redes também que nos impedem de crescer. Não é assim?
Existem redes que a gente cria, por exemplo, bons amigos. É bom a gente ter bons amigos ao nosso lado, né? Isso é uma rede de promoção. Só quem é muito tóxico não tem amigos. Que ninguém quer ter, né? Mas também existem algumas redes que vão sempre nos impedir de crescer. O pecado é uma delas. Ou a rede de pessoas que nos levam a pecar também é uma delas. Não nos faz crescer espiritualmente. E seguir Jesus, queridos, exige desapego. Se desapegar daqueles amigos que não te levam para Deus. Poxa, eu vou para a missa, meu amigo está falando essa besteira, será que é amigo de verdade? Eu estou falando que eu preciso de conversão e meu amigo está dizendo que é assim mesmo, normal. Eu estou dizendo que é pecado e ele está dizendo que não é pecado, mas tudo bem? Será que é amigo de verdade? A gente precisa começar também a perceber parâmetros, né? Não é à toa que depois que Jesus encontrou esses dois irmãos, essa dupla, né? Essas duas duplas de pessoas, todos eles largaram tudo imediatamente. Jesus continua chamando pessoas hoje, através da igreja. Que nós precisamos ser honestos. A gente precisa agir com muita maturidade. O Senhor chama, ou a gente segue ou não segue. Se a gente pensa que Jesus chamou a poucos, estamos enganados. Jesus chamou muitos, mas nem todos eles foram capazes de seguir. Nem todos eles tinham uma maturidade de seguir Jesus. Nem todos eles estavam com seus corações abertos para serem iluminados pela verdade. E é aqui que começa todo o processo. Jesus chama, Ele continua chamando, Ele continua passando na nossa história hoje. Ele continua passando pela palavra. Me fugiu da palavra, acabamos de ouvir. A palavra de Deus é um encontro com Deus, é um sinal de unidade. Ele passa também na Eucaristia, que daqui a pouco a gente vai consumir. Mas para consumi-la, nós precisamos estar reunidos, unidos em nome desse Deus que fala na palavra. Precisamos também entender que Deus está na nossa consciência. Precisamos pegar do Senhor, né? Precisamos deixar que Ele esteja na nossa consciência. Uma consciência que ela é lavada por Deus, é uma consciência pura. E Deus também está no nosso silêncio. E olha que bonito, os discípulos, ao serem encontrados pelo Senhor, eles não responderam, já vou. Igual aquele filho desobediente, vai lavar a louça depois, já vou. Né? A gente tem sempre que deixar as coisas para depois. Mas Jesus nos chama agora, nesse momento. Como também na Galileia, naquele lugar de confusão, de desespero, de desorientação, Jesus apareceu a cada um daqueles discípulos, cada um na sua atividade, e falou: vem, segue-me. Ou seja, larga tudo. E o que a palavra de Deus hoje no Evangelho fala? Imediatamente eles largaram tudo para seguir Jesus. Porque eles perceberam: não, eu não vou ficar nesse lugar, eu não vou ficar nessa desorientação, eu não vou ficar nesse medo, eu não vou ficar nessa perda, eu não vou ficar nessa margem. Eu quero seguir Jesus, eu quero ser iluminado por Deus, eu quero ser acolhido por Ele. Também nós, queridos, pela igreja e na igreja, somos iluminados por essa verdade. Por esse Senhor que nos ama muito e que ama tanto que aparece na nossa história, na tua família, naquele lugar de divisão, naquele lugar de confusão, naquele lugar de trevas. Ele aparece e te chama a estar com Ele. Não só estar, mas perseverar com Ele. Do mesmo modo como o Senhor persevera conosco. Ele quer perseverar contigo também. Como perseverou na vida dos discípulos, os quais Ele chamou no Evangelho de hoje. Deixamos ser tocados pelo Senhor, deixamos que Ele nos visite, iluminando a nossa história, iluminando a nossa vida, a nossa família, e também a nossa vida de igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.